discernimento dos tempos. Tudo isso nós rogamos e te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, nessa noite, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo de número 11. Aos Romanos, capítulo 11, a partir do verso também de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: digo, pois, porventura tropeçaram, isto é, os judeus, para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe também a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Podemos assentar.
Meus irmãos, para compreendermos adequadamente a Bíblia, maximamente o Novo Testamento, nós devemos distinguir 3 grupos dentro da Bíblia: os judeus, os gentios e a igreja. Os gentios são as nações, os judeus, os de Israel, e a igreja é composta por aqueles que, dentre judeus e gentios, na presente dispensação, vieram a entregar suas vidas a Jesus Cristo e formaram um novo corpo, uma nova identidade, uma nova comunidade, um povo dentre os povos, que é a igreja. O Novo Testamento mantém claramente essa distinção entre esses 3 grupos. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, verso 32, que diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, ou seja, aos gentios, porque a língua grega era a língua difundida entre os gentios, e portanto o termo grego metonimicamente refere-se a todos os gentios, nem à igreja de Deus. Então, vai lendo 1 Coríntios 10, 32, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Percebemos aqui 3 grupos: judeus, gentios e a igreja. E o plano de Deus, historicamente considerado, distribui-se em ações, juízos, que se referirão diferentemente a estes 3 grupos: a judeus, a gentios e a igreja. E o apóstolo Paulo, dentre os apóstolos, foi aquele que mais compreendeu a maneira de Deus lidar com estes 3 grupos. Quando ele escreve a carta aos Efésios, onde ele fala que Deus constituiu um novo homem, unindo pelo sangue de Jesus judeus e gentios que creram, desfazendo a inimizade, fazendo surgir uma nova humanidade. Falando então da igreja, Paulo diz: quando vocês me leem, vocês percebem a minha compreensão do mistério. O próprio apóstolo, não se gabando, mas se extasiando, ele fala de como lhe veio a compreensão profunda desse mistério que é a igreja no presente tempo, como ela se enquadra na relação de Deus com esses 3 grupos. Outrora os 2 outros eram conhecidos, judeus e gentios, mas agora um novo povo, uma nova comunidade surgia, que era a igreja. E aqui também, quando Paulo fala de judeus, gentios, da igreja, Paulo também se extasia. Ele diz a profundidade das igrejas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, com insondáveis os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Nós percebemos que essa revelação, ela ficou mais clarificada no apóstolo Paulo. Os primeiros apóstolos, por ocasião da ascensão de Jesus, mostraram que não estavam tão cientes da importância da igreja nessa dispensação, porque ainda estavam inquirindo, perguntando a Jesus sobre a restauração de Israel. Veja lá em Atos, no capítulo de número 1, o que deu-se na ascensão de Jesus Cristo. Atos 1, diz assim a Bíblia a partir do versículo 5. Jesus fala: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Jesus estava falando da igreja que seria capacitada para levar o Evangelho a todo mundo por meio do batismo do Espírito Santo. Mas veja como os discípulos reagiram a isso. Versículo 6: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus estava falando da obra da igreja, na presente dispensação, da capacitação do Espírito para esta obra. Mas eles estavam pensando no milênio, da restauração da nação de Israel.
Mas Jesus lhes respondeu, versículo 7, disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas agora recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seríeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Note na pregação de Pedro, lá no capítulo de número 3, a partir do versículo 19, o que ele disse aos judeus naquele momento. Atos 3, 19 a 21. Pedro pregou aos judeus e disse assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Pedro não apenas está dizendo a cada um de seus ouvintes em particular que se arrependa, ele está falando também à nação: arrependei-vos, um arrependimento coletivo da nação, convertam-se para que os vossos pecados sejam apagados e venham os tempos de refrigério, ou seja, o milênio. Ele está direcionando-se a Israel, ainda juntando a sua expectativa com a expectativa de um judeu. Arrependam-se como nação, para que chegue o momento dos tempos de refrigério, para que Deus envie a vocês o Cristo, o qual o céu vai reter lá até o tempo de restauração de todas as coisas, que seria por ocasião do milênio. Pedro está pregando aquelas pessoas individualmente, mas ele também está pregando a nação, dizendo o que deve acontecer à nação para que Jesus volte especificamente para ela, e para que estabeleça a restauração de todas as coisas, isto é, o milênio. Mas o apóstolo Paulo foi aquele, meus irmãos, que tendo um ministério entre os gentios, melhor compreendeu a questão da igreja. É Paulo que vai falar de modo mais detalhado sobre a igreja, da compreensão do que ele chama de mistério, que é a igreja, na presente dispensação. E nós que quando Pedro pregou aqui, ele falou: olha, se arrependam para que venham os tempos de refrigério, para que Deus envie a vocês o Cristo, para que haja restauração de todas as coisas. E aí ele diz: como todos os profetas antes avisaram. Então ele está reportando-se aquilo que já era conhecido de modo explícito no Velho Testamento, que aqueles judeus que o ouviam poderiam entender, porque, como ele disse, os profetas falavam disso desde o princípio. Quando Paulo, porém, fala da igreja, ele fala da igreja como não tendo sido conhecida dos profetas do Velho Pacto, mas só dos profetas do Novo Testamento. Paulo diz assim na carta aos Efésios, leiamos, no capítulo de número 2, aliás, capítulo de número 3, aos Efésios 3, a partir do verso 4, Paulo diz: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, que é a igreja, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, não era conhecida antes, mas agora tem sido revelado no presente tempo, pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Note a ordem: primeiro apóstolos, depois profetas. Esses não são os profetas do Velho Testamento, são profetas do Novo, são profetas que agiam com base no respaldo apostólico, mas ele fala do mistério que não foi conhecido antes, mas que agora se revelou aos apóstolos e profetas. E o mistério é esse, versículo 6, a saber que os gentios, os não-judeus, os povos, são co-herdeiros de um mesmo corpo, que é a igreja, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Paulo fala, por exemplo, ainda no capítulo 3, no versículo 2, o seguinte: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Mostra a ele conhecer profundamente a atual dispensação, a da graça,
No capítulo 2, versículos 13 e 14, ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, os gentios, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez uma igreja, derrubando a parede de separação que estava no meio. O que nós vemos, irmãos, é que os primeiros apóstolos ainda estavam muito apegados às promessas de Deus específicas para Israel. Era Jesus lhes prometendo poder para que eles saíssem ao mundo e eles perguntando pela restauração de Israel. Pedro pregou o sermão verídico, bíblico, verdadeiro, mas note que ele pregou aqueles judeus para que se convertessem, para que pudesse vir os tempos de restauração, os tempos de refrigério, para que Jesus voltasse para os judeus. Mas lentamente a igreja foi se desamarrando de tudo isso. O próprio Pedro resistiu quando foi pregar na casa de Cornélio, por ser ele gentil. Mas Deus ali manifestou o seu poder e Pedro disse: quem sou eu para resistir a Deus? E lentamente foram entendendo melhor o sentido da igreja no presente tempo. Mas Paulo é aquele que mais explicitamente compreende o valor e a importância da igreja nessa dispensação. Os profetas do Velho Testamento, em geral, falaram para os povos e para os judeus, mas a igreja lhes era um mistério. Não que não fosse referida, mas era referida de modo misterioso. Por exemplo, na profecia concernente às 70 semanas de Daniel, nós percebemos lá, já temos falado muito sobre isso, que entre a 69ª semana, que se cumpriu quando Jesus entrou em Jerusalém, no jumentinho, e foi recebido festivamente pelo povo, foi aquele momento do cumprimento exato da 69ª semana, entre a 69ª semana de anos e a 70ª última semana de anos, de 7 anos, há lá no livro do profeta Daniel um intervalo. Fala-se de 70 semanas, de anos, não de dias. Diz-se quando deveriam começar a ser contadas. E fala-se de todo o correr até a 69ª. As 70 semanas eram para restaurar a nação de Israel. Eram semanas que envolviam juízo e dificuldades sobre a nação até a sua plena restauração. Mas entre a 69ª e a 70ª, a última semana de 7 anos, que é a grande tribulação, é mencionado o intervalo. É mencionado porque é dito de coisas que aconteceriam depois da 69ª, mas não dentro da 70ª. Se aconteceriam depois das 69, mas esses acontecimentos não estariam dentro da 70ª, então teria um intervalo. Esses acontecimentos seriam a morte do Messias e a destruição de Jerusalém pelos romanos. Então, quem lê, observa-se falando lá sobre o que viria depois da 69ª semana, e depois vai se referir à 70ª, no que nela vai ocorrer. Mas existem acontecimentos que estão aí entre a 69ª e a 70ª. Tem um buraco, tem um intervalo. A grande questão era: por que esse intervalo? Para quê? O que é que acontece? Isso era um mistério que os profetas daquele tempo não decifravam. Mas Paulo diz: mas agora esse mistério oculto foi revelado aos santos apóstolos e profetas do Novo Testamento. É a dispensação da graça. É a constituição na igreja de um terceiro povo, antes judeus e gentios, mas agora entra a igreja na história. Esse foi o mistério desconhecido e que Paulo maximamente vai clarificar nas suas cartas no Novo Testamento. E aqui na carta aos Romanos, o texto que lemos tem a ver com isso. Paulo diz o seguinte, no versículo 11 de Romanos, capítulo 11: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, ou seja, os judeus? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes,
E se a sua queda é a riqueza do mundo, porque a queda dos judeus, a rejeição deles, resultou no surgimento da igreja que expande o evangelho pelo mundo, quanto mais a sua plenitude, quanto mais não vai ser glorioso quando a nação de Israel voltasse para Deus e haver um milênio, quando também haverá bênçãos universalizáveis. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes, uso da minha carne e salvar alguns deles. Quando a gente lê essa parte, a gente vê como Paulo não parece ter um espírito calvinista, que supõe estar tudo determinado quanto a quem já seria salvo ou não. Paulo usa estratégias para evangelizar. Então ele diz: olha, eu conto os testemunhos do que Deus tem feito entre os gentios, para ver se os judeus se sentem enciumados, no sentido de pensarem bem, será que isso não era para nós e os gentios estão usufruindo porque nós rejeitamos? Veja, Paulo poderia dizer aos gentios que vocês nunca conseguiram fazer ler o Velho Testamento, agora aceitam o Velho Testamento. Os judeus, os gentios, que nunca reconheceram o valor de Abraão, agora reconhecem o valor de Abraão, leem o Velho Testamento. Eles estão gozando de promessas divinas que vocês, por rejeitarem, não estão. Então Paulo usava o que Deus estava fazendo entre os gentios para os incitar ao ciúme, para os despertar, para quererem também saber sobre o Evangelho e se converterem a Cristo. E aí segue no versículo 15: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, gera a dispensação da igreja. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas agora todos quanto receberam, judeus, gentios, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus, novas criaturas, um novo corpo, o corpo de Cristo, uma comunidade que não tem terra aqui, mas tem sede no céu. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão se não a vida dentre os mortos? Porque quando a nação de Israel voltasse para Jesus no final da tribulação, haverá a ressurreição dos mártires da tribulação. O momento da reconciliação também será a ressurreição dos mártires da tribulação, haverá a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, quando a nação recusa a Cristo, abençoa o mundo, e quando ela é admitida de volta, porque se contristou e se arrependeu, vem bênção de novo. E se as primícias são santas, as raízes também amassam, e se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, ele está falando aqui da nação de Israel, os judeus que não creram foram quebrados, a nação foi quebrada, sua raiz. Tu, oliveira brava, que é o gentio, esse tu não entenda como sendo tu, eu e você, personalizadamente. O João, o José, se você achar que é isso, você vai terminar entendendo o texto como defendendo a perda da salvação. O tu aqui é o gentio. Ele está falando de judeus e gentios. Então, os judeus não creram, foram quebrados. E tu é o povo, o gentio, enxertado. Aí ele diz, no versículo de número 17: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Isso daqui é tão importante, irmãos, porque ao longo da história a gente vê que a igreja gentílica desprezou muito os judeus. Eu falo aqui da igreja visível, não apenas dos verdadeiros cristãos, da igreja romana, mesmo protestantes, que tiveram um certo ar de desprezo para com Israel, que sofreu inúmeras dificuldades, o povo judeu no caso, durante o período da Idade Média e durante até a Idade Moderna e até os nossos dias. Então ele está dizendo para nós não nos gloriarmos como igreja, como se fôssemos superiores aos judeus, porque a raiz veio deles. A promessa foi feita aos patriarcas, como diz lá em Romanos, no capítulo de número 9, versículo 5, dos quais são os patriarcas, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente, amém. Então, deles vieram os patriarcas, as promessas.
O versículo 18 então de Romanos 11 diz: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Eu aqui é o eu gentil, é o povo gentil. Está bem, pela sua incredulidade, os judeus foram quebrados, e tu, gentil, estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe também a ti. Quando ele fala que Deus não poupou os ramos naturais, não está falando de judeus que perderam a sua salvação, que eram crentes e deixaram de ser, está falando da nação que deixou de acolher o Cristo, que manteve-se incrédula, e eles foram recusados temporariamente. E aí os gentios ganharam espaço. Então ele está dizendo que o gentio agora seja humilde, porque também se ele, o gentio, nessa nova era da igreja, não condizer com os propósitos de Deus, também vai ser cortado, e Deus vai voltar-se para Israel. Então não é o eu, tu, pessoal, é a questão do eu, tu, povo. Diz aí então, versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe também a ti, judeu, ou a ti, gentil, desculpe-me, a ti, os povos. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permanecerem na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Aqui a ordem dos acontecimentos, a nação de Israel, primeiramente rejeitou a Cristo, aí Deus voltou-se para os gentios e formou um novo povo, dentre judeus e gentios, mas majoritariamente dentre os gentios, a igreja. No final da era da graça, só haverá um remanescente fiel na igreja. A grande parte da cristandade terá apostatado. E aí será esse novo povo que terá falhado. A grande massa da cristandade desviada, apostatada, a igreja de Laodiceia. E então Deus vai arrebatar o remanescente fiel para o céu e vai voltar-se novamente para a nação de Israel. É o que está sendo dito aqui. Israel foi cortado, entraram os gentios, Deus pode cortar de novo e colocar Israel outra vez. No versículo 23 diz também: eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, os judeus, que já eram os que ouviram as promessas, serão enxertados na sua própria oliveira. E aqui Paulo diz no versículo 25: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. O segredo é o mistério, tem a ver com o intervalo entre a 70ª semana, ou entre a 69ª semana e a 70ª, tem a ver com o intervalo, o segredo, é o espaço para o qual os profetas não identificaram a realização. Este segredo, este mistério é o momento em que a igreja se constitui, é a dispensação da graça, mas é também o intervalo em que Israel está fora do centro dos planos de Deus, porque não quero que ignoreis este segredo, este mistério, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, a plenitude dos gentios é o momento culminante da era da graça. Deus está oferecendo o evangelho a todos os povos, a todos os gentios, chamando dentre os gentios pessoas ao arrependimento, para que formem a igreja, para que sejam enxertados no corpo de Cristo. Então, Israel mantém-se como nação em endurecimento até que chegue a plenitude dos gentios, da oferta da graça aos povos não judeus. E então aí termina a era da graça, a igreja fiel, remanescente, é arrebatada. E aí começa a grande tribulação, na qual a nação de Israel, por meio do sofrimento, vai reconhecer que aquele a quem traspassou era o Cristo, o Filho de Deus. Quando diz o endurecimento veio a Israel, vem a grande questão: veio como, pastor?
pastor, Deus endureceu o povo de Israel, seria isso que um calvinista diria. Mas o endurecimento aqui está com um sujeito indeterminado. Diz aqui que o endurecimento veio em parte. Veio de onde? Não diz. Veio da própria atitude dos judeus de buscar a salvação pelas obras e não pela fé. Essa obstinação deles de quererem ser salvos pelas obras os endureceu para a mensagem da justificação pela fé. Em Romanos, no capítulo de número 11 ainda, um pouco antes, a partir do versículo 5, diz assim: assim pois, também agora, neste tempo ficou um remanescente em Israel. Alguns judeus se converteram, os próprios apóstolos. Assim também, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. A eleição da graça é baseada na fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Deus elege na sua graça os que creem. Então, alguns dentre os judeus, como os próprios apóstolos, acolheram a mensagem da salvação pela fé e foram eleitos baseados no princípio da graça. Aí o versículo 6 diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então ele está dizendo que o remanescente dos judeus que foram salvos porque creram e assim receberam graça, foram eleitos por graça. Mas a graça é incompatível com as obras. Salvação pela graça não é compatível com salvação pelas obras. E os outros judeus se endureceram porque procuraram só a salvação pelas obras, obstinadamente. No versículo 7 diz: pois que o que Israel buscava não alcançou. O que é que Israel buscava? Em Romanos 9, 30 e 31 você vê o que é que eles buscavam. Diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Versículo 32, por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então, diz aqui o texto que um remanescente foi salvo pela eleição da graça, mas os outros não alcançaram a salvação porque buscavam pelas obras. Aí ele diz: pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos, os que creram, o alcançaram. E os outros foram endurecidos por quê? Por causa da obstinação de serem salvos pelas obras. E eles se endureceram para a mensagem da salvação pela graça, mediante a fé. Então o endurecimento está sobre Israel por causa dessa obstinação. Mas esse endurecimento abriu as portas do Evangelho para os gentios. É o que Paulo diz em Romanos 11. E então, relendo o versículo 25 do capítulo 11: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que a era da graça termine, até que a oferta aos povos se torne máxima, e aí se encerre a dispensação da graça. E assim, depois disso, todo Israel será salvo na grande tribulação, sob dor e flagelo, perseguição do anticristo. A nação de Israel vai então se arrepender, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador. É a segunda vinda de Jesus à terra para resgatar os judeus, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, os judeus são inimigos por causa de vós, porque eles rejeitam o Evangelho. Mas quanto a eles, são amados por causa dos patriarcas. Deus os escolheu para por eles manter viva a promessa de salvação que foi feita aos patriarcas. Então, se eles nos rejeitam pelo Evangelho, eles são amados, porque deles vieram as Escrituras do Velho Testamento, porque por eles se manteve viva a promessa da vida de Jesus, na qual nós temos crido. Mas nós percebemos que a ordem dos acontecimentos é essa: a nação de Israel rejeita o Cristo, ela é escanteada momentaneamente. Aí entra a igreja, que é enxertada nesse processo. Quando chega o momento da
igreja é arrebatada. E aí a 70ª semana de Daniel volta a ocorrer. Ela começa a ocorrer. O relógio profético volta a bater. E aí a nação de Israel passa a ser novamente o centro do olhar de Deus, para ser levada ao arrependimento, à restauração. E aí Jesus vem gloriosamente com o seu povo para estabelecer sobre a terra o governo milenar, para livrar Israel da mão dos seus inimigos. É interessante que aqui o apóstolo diz assim, no versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele está dizendo porque Deus não esqueceu Israel. Deus não esqueceu Israel porque se Deus elegeu, vai preservar. Deus ainda vai ter um plano para essa nação. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. É interessante, irmãos, como nós temos descompassos teológicos dentro das denominações. Um pentecostal acredita que um crente pode perder a salvação, mas acredita que Deus nunca vai rejeitar Israel, porque escolheu uma vez. E os calvinistas creem que a igreja agora é Israel de Deus, que Deus não tem mais nenhum plano para Israel histórico, que agora é tudo a igreja, e que Deus elegeu Israel e agora rejeitou definitivamente, mas acreditam que um crente salvo, eleito, persevera até o fim. Nós não temos esses monstrengos teológicos. O nosso Deus escolheu Israel e vai ter Israel nos seus olhos até o fim. E Deus escolheu o crente que se arrependeu e creu e vai nos preservar na graça até o final. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por isso, meus irmãos, não faz sentido a teologia da substituição, que diz que agora a igreja é Israel de Deus, é o novo Israel. Nós vimos lá Paulo dizendo que nós não devemos servir de tropeço nem a judeus, nem a gentios, nem a igreja de Deus. Ele distingue judeu e a igreja de Deus. Paulo fala aqui, irmãos, de Israel e fala da igreja. Em nenhum momento ele chama a igreja de Israel de Deus, de novo Israel. Ele mantém permanentemente a distinção. Os que querem dizer que a igreja agora é o Israel de Deus citam Gálatas, que diz o seguinte, capítulo de número 6, Gálatas 6, versículo 16, e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esse Israel de Deus aqui seria a igreja? De modo nenhum. Israel de Deus aqui são os crentes dentre os judeus, que são de Israel porque são judeus, mas são de Deus porque creram. Tanto que você vê dois grupos, o maior e o menor, e a todos quanto andarem conforme esta regra, todos aqui judeus, gentios, na igreja. Sobre todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia. Sobre eles, que é o geral, e especificamente sobre Israel de Deus. Aqueles dentre os filhos de Israel que creram. Isso também está de acordo com Romanos, capítulo de número 9, no versículo de número 6, que diz: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Porque ele quer dizer o seguinte: nem todos os que são sanguineamente, fisicamente de Israel são para Deus como Israel deveria ser. Então Israel de Deus são aqueles dentre os de Israel que creram. Mas em momento nenhum a Bíblia diz que a igreja substitui Israel, se torna Israel de Deus. Engraçado que os que defendem essa substituição pegam todas aquelas profecias abençoadas do Velho Testamento para Israel e dizem: se cumprem na igreja. Mas os juízos que ainda estão profetizados para Israel, aí eles dizem: não, ele fica para Israel mesmo. Meus irmãos, claramente a Bíblia distingue igreja e Israel. Mas a nação de Israel,
como eu disse, ela está momentaneamente colocada de lado, por causa da era da igreja, porque rejeitou. Em Mateus capítulo 23, Jesus lamenta a rejeição de Israel, pela qual Israel sai do centro, e a igreja entra. Em Mateus 23, a partir do 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Era um anúncio da destruição de Jerusalém, que era uma sinalização no ano 70 de que a nação de Israel havia sido momentaneamente colocada de lado. Eles são dispersos. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor, quando na tribulação eles se arrependerem. E no capítulo 24, que é a continuação, versículos e capítulos somos nós que colocamos, é um texto corrido, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está anunciando que a nação vai sair de cena e vai entrar agora o período da igreja. O período da igreja vai se constituir até que chegue a plenitude dos gentios, até que a cristandade, em razão de sua apostasia, também seja julgada, um remanescente arrebatado. E vem a grande tribulação, quando Deus tornará a olhar para Israel para restaurar a nação ao seu favor. E mesmo durante a grande tribulação, nós teremos uma situação interessante. Como Deus vai restaurar o seu favor a Israel durante a grande tribulação, os povos, no final da tribulação, quando forem julgados, serão julgados sob o seguinte critério: aquelas pessoas que abrigaram os missionários judeus que vão se converter durante a tribulação e pregarem, os 144 mil e outros, os que acolheram os judeus, mostrarão com isso que foram crentes. O amor deles aos pregadores judeus que converter-se-ão durante a grande tribulação revelará que são crentes para que entrem no milênio. E os que não acolheram os judeus mostrarão nesse ato sua incredulidade, para que sejam julgados e não entrem no milênio. Em Mateus capítulo de número 25, nós temos o julgamento das nações. Mateus 25, a partir do versículo de número 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Aqui será na vinda gloriosa de Jesus ao final da grande tribulação. Ele vai julgar os que sobreviveram à tribulação para decidir quem entra no milênio e quem vai ser destruído. E então diz, versículo 34, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, ele está falando de judeus, irmãos, porque Jesus era judeu, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer,
Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também me responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pastor, é sugestivo que estes pequeninos irmãos sejam os judeus, que foram bem tratados por uns e maltratados por outros. Mas onde nós poderíamos encontrar mais solidamente que esse julgamento será baseado no trato para com Israel? E obviamente a salvação continua por graça mediante a fé, mas o que se quer dizer é que o que tem fé neste momento manifestou, acolhendo os judeus, reconhecendo o povo a quem Deus amou naquele momento. E os outros manifestarão sua incredulidade pela rejeição de Israel. Nós sabemos disso mais claramente porque este juízo das nações também está profetizado no Velho Testamento. E nos explica melhor que esse julgamento será baseado no tratamento das nações para com Israel. Diz lá em Joel, no capítulo de número 3, a partir do verso 1. Porque eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então aquele juízo é o mesmo juízo aqui do vale de Jeosafá. E Deus vai entrar em juízo com as nações pelo modo como trataram Israel, como se portaram em relação a Israel. Já no Velho Testamento, Deus disse a Abraão: abençoados que te abençoarem, e amaldiçoado aqueles que te amaldiçoarem. Interessante que Labão disse a Jacó, que foi filho de Isaac, filho de Abraão, Labão disse a Jacó que desde que ele havia chegado lá na sua casa, tudo estava sendo abençoado. Porque de Jacó vieram os filhos que foram os pais das tribos de Israel. Porque Jacó veio de Abraão, a quem foi feita a promessa da grande nação. E mesmo quando Labão saiu no encalço de Jacó, porque sentiu falta de seus ídolos, ele disse: o Senhor me apareceu e disse que eu não falasse de ti nem bem nem mal. Não vou falar não, porque senão eu vou me arrebentar. Meus irmãos, nós devemos entender através de Israel a fidelidade de Deus, que é para conosco também, como igreja, como crentes. Uma das grandes provas do Novo Testamento, da veracidade do que está no Novo Testamento, são aquelas que nós apresentamos para mostrar como a ressurreição aconteceu. O túmulo vazio, inúmeras testemunhas, centenas, não se contradisseram, morreram por aquilo que disseram, nunca voltaram atrás, tiveram uma posição harmônica, a conversão de Paulo, que disse ter visto Cristo ressurreto. Eu acredito que a ressurreição é o ponto empírico basilar para sustentar a veracidade do Novo Testamento. Mas o ponto empírico basilar para sustentar a veracidade do Velho Testamento é a nação de Israel. Como este povo sobreviveu até agora? Como este povo chegou até aqui? Que explicação há fora da Bíblia? Nenhuma! Mas na Bíblia nós temos. É porque Deus escolheu este povo. Quando a nação de Israel entrou na terra prometida, enfrentou no caminho adversários, moabitas, amonitas, enfrentou os cananitas, os fariseus, os perizeus, os filisteus. Onde estão esses povos? Desapareceram. A nação de Israel sofreu no chicote de Faraó, mas aquele império de Faraó acabou. Os seus tempos áureos se foram e a nação de Israel sobreviveu
sobreviveu para depois entrar gloriosamente na terra prometida. Foram oprimidos pela Síria, mas onde está o grande império assírio? Se foi. Estiveram na mão, meus irmãos, dos 4 grandes impérios mundiais, da Babilônia, do Império Persa, do Império Grego, de Alexandre o Grande, seus generais. Essa nação esteve subjugada pelo Império Romano. Onde estão esses impérios? No chão. Mas essa nação sobreviveu. Destruíram o templo, destruíram a cidade, os romanos tomaram de conta dali, os judeus foram dispersos. O Império Turco Otomano tomou aquela região, muçulmanos tomaram, cruzados tomaram antes de tudo isso. Mas aquela nação voltou para a sua terra, depois da Segunda Grande Guerra. Dispersos, não perderam a sua identidade. Até a língua deles, o hebraico, foi preservada. As línguas antigas se desfizeram, mas o hebraico é língua oficial em Israel, porque foi preservada. Uma nação que nasce em um só dia. Como se explica isso? Dizem que uma vez uma autoridade alemã, um príncipe alemão, chegou para o seu capelão e disse-lhe: eu não tenho tempo para ouvir muito sermão teológico. Me diga numa frase que tudo que você ensina aí, a Bíblia é verdadeira. E o capelão disse: eu não vou dizer uma frase, eu vou dizer uma palavra: Israel. Israel. Meus irmãos, se alguém quiser saber se o Velho Testamento é verdadeiro e quer uma prova empírica, diga Israel. Explique de outro modo essa nação. Explique de outro modo, que não seja a fidelidade de Deus para com eles. Os cruzados na Idade Média iam lutar com os muçulmanos, mas no caminho matavam os judeus, colocavam os judeus dentro de uma sinagoga e tocavam fogo e os matavam. E aí os cruzados perderam para os muçulmanos. O juízo de Deus veio sobre eles. Os judeus foram perseguidos pelos reis lá na Rússia. Aí a Rússia foi vencida pelo comunismo. E o comunismo também perseguiu os judeus e caiu também, igualmente. A Alemanha oprimiu os judeus e perdeu a guerra. Ficou dividida a Alemanha ocidental e oriental. A Alemanha ocidental se comoveu com tudo que foi feito aos judeus, começou a pagar a indenização ao povo de Israel por todos os males. Aí a Alemanha ocidental levantou e a oriental caiu. Aí a Alemanha oriental resolveu acolher os judeus russos que estavam sendo maltratados lá. Aí quando acolheu, porque caiu o muro e a Alemanha oriental se libertou do comunismo. Os britânicos prometeram devolver a Israel sua terra, depois se aliaram aos árabes e ficaram com duas conversas, e o grande império britânico foi abaixo. Abençoados que te abençoarem, amaldiçoados que te amaldiçoarem. Eu aprendo com Israel, irmãos, que Deus é fiel às suas promessas. E aí eu posso trazer para mim, aleluia, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si próprio. Tanto isso tem a ver com o fato de Deus não se contradizer, negar a si próprio, como tem a ver com o fato de que nós somos o corpo de Cristo. E ninguém aborrece a sua própria carne, senão alimenta e a sustenta. Jesus não vai negar o seu próprio corpo. É aí que nós sabemos, irmãos, que Ele nos será fiel. É aí que nós sabemos que Deus não vai nos abandonar nunca. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. O nosso Deus é o Deus da fidelidade. Isso não quer dizer que Ele não disciplina, não. Disciplina. A nação de Israel tem pagado o preço da sua desobediência. Mas Deus não esquece o que disse para essa nação. E você, crente teimoso, leva a pena pela sua desobediência. Mas se você é crente, apanha como filho.
E o pai não dá surra no filho para acabar com ele, mas para levantá-lo, para corrigi-lo, para adequá-lo. E portanto nós podemos estar certos da fidelidade de Deus, porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos ver. Soberano Deus e nosso Pai, gratos que somos a tua santa palavra, que o quanto ela nos promete e garante. Aplica ao nosso coração, meu Deus, e ajuda-nos a contemplar o teu plano eterno, a tua fidelidade, Senhor, e manter, ó Pai, a nossa esperança vívida no arrebatamento, que nos guardemos como remanescente fiel ao Senhor nesses dias difíceis. Tudo isso nós pedimos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Só alguns avisos.